Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula. E o tema da videoaula de hoje é a dedução da fórmula do arranjo. Então a ideia inicial é a seguinte: nós temos um conjunto com N objetos distintos e desses N objetos distintos eu vou querer escolher P desses objetos de tal forma que o P seja menor ou igual a N. Ou seja, eu posso escolher um certo número de elementos em que, em último caso, eu utilize todos os elementos do conjunto. O número de escolhas é menor ou igual ao número de elementos que eu tenho. Se eu for escolher esses elementos de tal forma que a ordem dos elementos escolhidos seja importante para a gente, nós temos um exemplo de arranjo. E aí nós temos duas situações. O arranjo que a gente chama de simples, o arranjo que nós chamamos de arranjo com repetição. Quando a gente usa a palavrinha simples, significa que eu não posso repetir o objeto que eu já usei anteriormente. Então, se eu não posso repetir, para escolher o primeiro elemento eu tenho N possibilidades. Para escolher o segundo, eu tenho N menos 1. Porque eu já usei o anterior, não posso repetir. Aqui eu fiz duas escolhas até então. Então, para escolher o terceiro, eu tenho N menos 2 possibilidades. E assim por diante, até a última escolha, que é a escolha de número P, onde eu vou ter o seguinte total de possibilidades. N menos P menos 1, pois até a escolha de número P, eu fiz P menos 1 escolhas. E se a repetição for permitida, eu tenho N para o primeiro. Como eu posso repetir? Eu continuo tendo N possibilidades para o segundo. Como eu posso repetir? Eu continuo tendo N possibilidades para o terceiro e assim por diante, até a escolha de número P, onde eu tenho também N possibilidades. Alguns exemplos. E aí nos exemplos a gente vai usar os símbolos para cada um desses. Eu tenho uma competição olímpica, 8 atletas de mesma performance, e eu quero saber de quantas maneiras eu posso formar o pódio dessa competição olímpica. Como os 8 atletas têm a mesma performance, então qualquer um deles pode ganhar. Para formar o pódio, eu vou escolher aquele atleta que vai levar a medalha de ouro, aquele atleta que vai levar a medalha de prata, e aquele atleta que vai levar a medalha de bronze. Para escolher aquele atleta que vai levar a medalha de ouro, eu tenho 8 possibilidades. Qualquer um dos 8 pode levar a medalha de ouro. Para escolher aquele atleta que vai levar a medalha de prata, eu tenho 7 possibilidades. Perceba que o atleta que ganha a medalha de ouro, ele não pode ganhar a medalha de prata. O atleta que ganha a medalha de ouro, o atleta que ganha a medalha de prata, ele não pode ganhar a medalha de bronze. Ou seja, para escolher o medalhista de bronze, eu tenho 6 possibilidades. Para cada uma dessas 8 escolhas, eu tenho 7 maneiras de escolher o atleta que vai ganhar a medalha de prata. Para cada uma desse parzinho, ouro-prata, tenho 6 maneiras para escolher o atleta que vai ganhar a medalha de bronze. Pelo princípio multiplicativo, 8 vezes 7 vezes 6, 336. E como eu não posso repetir o atleta, nós temos um exemplo de arranjo simples. E aí o símbolo é arranjo de 8 tomados 3 a 3. Eu tenho 8 atletas e vou escolher 3 para formar o pódio. Tá? A gente pode reescrever isso aqui como 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial. Isso aqui é 8 fatorial dividido por 5 fatorial, que é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial, 8 vezes 7 vezes 6. E usando as formulinhas nesses dois exemplos,
eu tenho 3 pessoas. O exemplo número 2 eu tenho 3 pessoas que vão ocupar os 7 lugares em fila. De quantas maneiras eu posso fazer isso? A primeira pessoa tem 7 maneiras para escolher o seu lugar. A segunda pessoa tem 6 maneiras, a terceira pessoa tem 5 maneiras. Isso aqui é arranjo de 7, com 3 tomados, que é igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 7 menos 3, 4 fatorial, cancelando, 7 vezes 6 vezes 5, 7 vezes 6 vezes 5. E um terceiro exemplo é quando eu tenho uma bandeira com 5 listras e 3 cores. De quantas maneiras eu posso colorir essa bandeira sem restrição? Para escolher a cor da primeira listra, são 3, e da segunda, 3, e da terceira, 3, e da quarta, 3, e da quinta, 3. Isso aqui é arranjo com repetição, porque pode repetir, de 3 quando eu tomo 5. Isso aqui é igual a 3. A quinta, que dá 243. Tá? E listras adjacentes com cores diferentes. Aí nós temos 3 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 3 para a primeira, qualquer cor. Vezes 2, porque a anterior não pode ser igual à primeira, já que listras adjacentes têm cores diferentes. 2, 2 e 2. Isso aqui é 3 vezes o arranjo com repetição de 2 com 4 repetidos. Tá? Apesar de ter a fórmula do arranjo, a gente sugere ou recomenda que os exercícios sejam feitos apenas com a aplicação do princípio multiplicativo.